Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para fazer uma apresentação de um novo trabalho da faculdade, tá? E conto aí com a cooperação de cada um de vocês, tudo bem? Depois vocês façam comentários, questionamento, pergunta, tá? Eu preciso de pelo menos 5 comentários, tá bom? Mas vou estar aguardando aí. Pelo menos dizem gostei, não gostei, porque o assunto é bastante polêmico, tá bom? Só um instantinho aí que eu vou preparar os slides para vocês, tá joia? Vamos lá, vamos dar uma observada aqui, apresentação. Tá lá. Pois bem, tá aí, tá? A Centro Universitário Uninter, a minha faculdade, meu nome, meu código. Vamos lá. O título é esse daí, tá? Violência contra a mulher. Este é um assunto extremamente polêmico, que eu classifico no mínimo como revoltante, de uma inescrupulosidade imensa e que leva a um declínio o caráter de sociedade humana. O feminicídio, por exemplo, ele é o ápice da violência contra a mulher. Revela a incapacidade do sexo masculino de ter um autocontrole ou domínio de seus próprios sentimentos e impulsos, o que lhe confere como autor de muitos escândalos e atos horrendos. Como é visto aí, né? Em toda a mídia, jornais, são muitos escândalos, certo? Bom, vamos lá, gente. Um pequeno desfecho histórico, tá joia? A violência é um fenômeno historicamente construído. Nós conhecemos inúmeros tipos de violência. A simbólica, a verbal, a física, também existe a violência psicológica e outras tantas mais. Pesquisas apontam que fatores culturais e socioeconômicos eles influenciam direta e indiretamente na questão da violência. Por exemplo, a violência urbana e crimes relacionados ao tráfico de drogas. É óbvio, é claro, basta observar no geral como um todo que se existe um aumento no tráfico de drogas, se existe um aumento na violência urbana, isso vai afetar, obviamente, a questão da violência contra a mulher. Como também a desigualdade social e os baixos índices educacionais. E no caso da violência contra a mulher, a suposta superioridade masculina e aquela cultura machista e patriarcal que coloca, portanto, a mulher na condição de propriedade, favorecendo a ocorrência de assédios, abusos, agressões e mortes. É o que nós falamos no começo, né? A violência ela é historicamente construída. E, no entanto, a violência contra a mulher, ela segue esse parâmetro. Portanto, meus amigos, com este arcabouço de conhecimento, é possível identificar hoje, por exemplo, que a mulher ela é violentada simplesmente pelo fato de ser mulher. Além disso, os dados também demonstram que, em nosso Brasil, a maioria das vítimas elas são jovens, negras e pardas. Falando do Brasil, o nosso Brasil ele ocupa a 5ª posição no ranking mundial de mais de 83 países. Isto segundo o mapa da violência relatado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Sendo, portanto, que 55,3% desses crimes foram cometidos no ambiente doméstico
e 33,2% dos homicidas, eles eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Uma boa notícia é que, no dia 9 de março de 2015, foi sancionada a Lei número 13.104, que, em linhas gerais, prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Vale lembrar, portanto, que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos. Vamos seguir agora, portanto, com uma obrigação e um dever que o portfólio cabe a cada um de nós alunos. É uma pesquisa relacionada à cidade de Goiás Velho, no estado de Goiás. Todos esses dados foram fornecidos pela própria escola. Vamos lá. Goiás Velho, ela era a antiga capital de Goiás, até os meados dos anos 30. Hoje ela se encontra uma pequena cidade com cerca de 23 mil habitantes. Nesta cidade tem o SIM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Os dados que conferimos agora são centralizados nele. Vamos lá. Dessas mulheres, no caso, na cidade de Goiás Velho, das mulheres violentadas, vamos dizer assim, elas se encontram dentro desse quadro. Primeiramente, um número maior se encontram nas uniões estáveis, que é aquela união do qual não se tem um casamento registrado em cartório, né? E da onde se revela, portanto, que os amásios, né, são os responsáveis por essa violência. Em segundo lugar, vem as solteiras, do qual são violentadas por seus namorados. E em terceiro lugar, as casadas, né? Usando-se a violência através dos seus maridos. Em quarto lugar, os parentes, né? E em quinto lugar, os filhos. Também dentro desse mesmo compêndio, esse contexto, na cidade de Goiás Velho, em primeiro lugar é registrado a violência física. Em segundo lugar, a violência psicológica. Em terceiro, vem a violência moral. Em quarto, a violência sexual. E em quinto, a violência patrimonial. Então, tudo isso, não se esqueça, é na cidade de Goiás Velho. Outros dados também revelam que a maioria dessas mulheres, elas possuem filhos. Entre 1 e 2, geralmente. E de que também a idade dessas mulheres, no percentual de uma média de cerca de 40%, essa idade ela está entre 18 e 35 anos. Também, num percentual de 40%, a maioria ela é de cor negra. Uma observação a se fazer é que a maioria dessas mulheres não dependem do agressor, mas, por outro lado, trazem uma renda pequena, que elas mantêm uma média de um salário mínimo. Agora nós vamos falar da nossa Colorado, porque o portfólio assim nos pede para fazer como se fosse uma comparação. É difícil fazer a comparação porque eu não consegui, portanto, todos os dados específicos, como no caso é a cidade de Goiás Velho. Mas, desde antemão, eu agradeço ao delegado Alisson, né, da 26ª Delegacia de Polícia de Colorado, que forneceu para mim esses dados que aqui eu vou ler para vocês. Atualmente, existe um total de aproximadamente 90 medidas protetivas e cerca de 121 procedimentos investigativos, sendo esses procedimentos todos apurados, formando e totalizando um percentual de 92% em fase de processo judicial. Esses dados foi fornecido pela 26ª Delegacia de Polícia de Colorado. Agora, um apanhado geral, apenas para não interrompermos aqui o nosso trabalho.
Vamos lá. Segundo Direitos Humanos, no Brasil, apenas 19% das empresas combatem a violência contra a mulher. Vale aqui ressaltar que realmente seria algo positivo se um número maior de empresas, né, tivesse uma participação maior nesse contexto aí, nessa luta, né, contra o feminicídio e tantas essas agressões que existem. Mas vamos lá. O feminicídio ele aumentou 17,5% no Paraná durante a pandemia. Isto dados do site do Bem Paraná. A cada 13 minutos, uma medida protetiva é concedida a mulheres no Paraná. E a cada 24 minutos, um caso de violência é registrado. Então são números assim, né, alarmantes, né? Agora vamos observar aqui cidades com maior taxa de violência contra a mulher. Só que eu ressalto aqui que isto foi retirado do site Bem Paraná também, mas só que é do ano de 2017. Então não são dados totalmente atuais. Eu não consegui, portanto, dados mais atuais dentro desse contexto que eu quero passar aqui para vocês. Vamos lá. Cidades: Paranavaí, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Palmas, União da Vitória, Paranaguá e Medianeira. Essas cidades, até este ano de 2017, eram consideradas as cidades com maior taxa de violência no estado do Paraná. E nessa sequência, tá bem? Paranavaí como a primeira, Francisco Beltrão a segunda, Dois Vizinhos a terceira e assim sucessivamente, tá bem? E as cidades como Maringá, Londrina, Cascavel, Araucária, Colombo, Cambé, Curitiba e outras cidades também mantiveram as taxas mais baixas de violência contra a mulher. Lembrando que esses dados são de 2017, tudo bem? E considerando essa questão da pandemia e esses anos que já passaram, hoje certamente esses dados são ainda maiores. Um dado que chama a atenção é o fato de os casos mais comuns de agressões intencionais, que terminam, portanto, em morte, eles ocorrerem em vias públicas, que é a chamada violência escancarada. No Paraná, por exemplo, foram 1.325 casos desse tipo desde 1996. 24,9%, portanto, do total. E esse total quer dizer em termos de Brasil, tá bem? Dos quais 55 apenas em 2017. No país, foram 26.158 ocorrências. 28,8%, sendo 1.408 apenas no último ano. Aqui tem as referências, tá bem? Se de repente for interessante para alguém buscar, procurar também, fique inteiramente à vontade, tá ok? E por aqui eu vou finalizando, tá bom? A apresentação. E retomando aqui, portanto, para poder falar com vocês, antes de finalizar totalmente, tá aqui. Um grande e forte abraço, tá bom? Lembra, eu agradeço vocês e peço também que façam seus comentários, questionem, perguntem, pelo menos digam se gostaram ou não gostaram deste pequeno vídeo, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e valeu!